Então vamos lá. Tudo que a sua paróquia não fala sobre os métodos naturais e muito menos dos anticoncepcionais. Pílula anticoncepcional, um veneno para as mulheres. Os malefícios dos contraceptivos, tanto para o corpo quanto para a alma. Por que os anticoncepcionais te fazem tão mal, né? É muito comum, assim, pessoas que estão chegando no meu perfil, e até que a gente tem a oportunidade de conversar, né, ficam pensando isso, nossa, mas por que demonizam tanto os contraceptivos? Que tanto mal é esse que pode fazer para a nossa saúde, né? Será que não é mais uma coisa da ciência? E aqui a gente vai ver que não, né? Que não é também somente um mal físico, mas, sobretudo, e o pior dos males é o mal espiritual, né? Porque às vezes uma pessoa ou outra pode até concordar em fazer mal para o próprio corpo, né? Não duvido disso, que tem mulheres mesmo assim que a gente encontra na rua, que se você falar para ela, olha, você sabe os efeitos colaterais? Ah, não, não sei, mas você pode até contar. Né? Mas a pessoa vai falar, não quero saber disso. Pode acontecer comigo ou pode não acontecer. O que não pode acontecer é eu engravidar. Existem pessoas assim? Existem. A maioria das mulheres são assim, tá? E, gente, eu desenhei alguma coisa aqui. Pai amado, o que foi isso? Esse negócio desenha, é? Tá aparecendo para vocês um risco azul? Tá? Vai ficar. Acho que sumiu. Sumiu. O que é o risco azul? Tá. Os contraceptivos artificiais, os anticoncepcionais, bloqueiam o funcionamento natural dos teus hormônios. E isso te traz ou pode trazer diversos efeitos colaterais. E aqui eu citei, né? Ficou uma lista enorme, mas todos são possibilidades. É óbvio que tem mulheres que vão ter alguns mais acentuados e outras não. A verdade, gente, é que assim, depois que a gente vai trabalhando com isso, e não só trabalhando, mas a gente vai alcançando, né? Eu diria que depois que eu passei dos 30, a maioria das mulheres que eu encontro, que eu converso aí no condomínio, amigas mais antigas que têm mais de 30 anos, elas passam por muito disso aqui, assim, nitidamente, sabe? Muitos desses efeitos colaterais nítidos. Aquela dor de cabeça que não passa nunca, né? Muitas mulheres têm, e você não sabe por quê. Né? Você nunca sabe o porquê. E aí você fica o quê? Fica tomando o remédio, né? Fica ali cuidando só do efeito colateral. Princípio de trombose, eu tenho alguns casos, muitos não vou falar sobre todos, tá? Mas o princípio de trombose é algo que me chamou muita atenção. Eu tenho dois casos que me fizeram assim cair o queixo. Um é de uma aluna que me narrou que estava dormindo e sentiu aquilo tudo ali nas pernas dela de um modo diferente, assim, como se ela não estivesse sentindo mais e aquilo estivesse inchando. E aí ela falou que ouviu uma voz, né, assim, dentro da cabeça dela, sabe, dizendo: Fulana, não levanta. E aí ela falou que acordou o marido e falou: Por favor, me leva para o hospital, eu não sinto minhas pernas, deve ter algo muito estranho acontecendo comigo, mas eu não vou andar, eu não consigo andar. Gente, assim, de verdade, a aluna me contou isso, né? E aí, assim, o marido fez, ficou com medo, pegou ela no colo, levou para o hospital e o médico falou. Ela falou, a primeira coisa que ele perguntou foi: há quanto tempo você usa anticoncepcional? Aí ela, eu não me lembro quantos anos, né? E aí o médico não falou mais nada e foi cuidar. E aí depois ele falou: olha, se você tivesse andado, caminhado, posto os pés no chão, muito provavelmente você poderia perder uma das pernas. E aí ela falou que começou a chorar, né? E foi algo muito grande. Depois
ela foi conversar com esse mesmo médico sobre a pergunta: bom, o que que tem a ver anticoncepcional com isso? Não, aí ele explicou: não, anticoncepcional pode fazer você sofrer uma trombose, não, 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 principalmente quando toma muito tempo. E a gente não acredita, né? A gente não acredita, assim, que o nosso telhado é de vidro, que a pedra pode vir e cair nele e quebrar, só quando acontece, né, gente? E a outra foi ano passado, eu estava pregando numa paróquia aqui, até minha antiga paróquia na Crisma, e aí eu falei aquilo tudo, né? E a moça levantou a mão, era uma crisma de adultos, e ela falou: Nayara, isso aconteceu comigo, né? E aí ela contou a história também, né? Não, não teve essa coisa do pé, mas ela teve mesmo a trombose e tudo mais, e foi bem assim, ficou todo mundo assim, né? Tipo, eu não conhecia ela, e ela começou a falar e contou a história dela toda, e ficou todo mundo, caramba, e ela falou, eu tenho certeza que foi pelo anticoncepcional, até porque depois o médico me explicou, tá? Então, nódulos. SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, aumento das chances de caso de câncer de mama, diminuição da libido, sobrepeso, queda de cabelo, dificuldade no ganho de massa magra, dificuldade de absorção de nutrientes. Então, veja, o que eu listei aqui é uma série de dificuldades, é uma série de fatores que vão acontecendo no seu corpo, né? Por exemplo, dificuldade na absorção de nutrientes. A gente não se importa muito com isso. Só que quando a gente junta isso com o estilo de vida que a gente leva hoje, atualmente, né, na sociedade moderna, com a nossa alimentação, com o uso do anticoncepcional e com um monte de doença que a gente vai ali acumulando, né? Então você fala, não, minha saúde é legal, eu só tenho mioma, minha saúde é legal, eu só tenho endometriose, dor nas costas, dor de cabeça. Não é legal, né? A gente tem um monte de doença inflamatória, que é a SOP, que é a endometriose, adenomiose, mioma, e muito disso o anticoncepcional ajuda, né? Ele vem ali como um plus. Então, a sua alimentação já é ruim, essa medicação influencia, né, na dificuldade da absorção do nutriente, na sua questão inflamatória do corpo. Então, isso só vai fazendo com que a nossa saúde piore cada vez mais. E aí a gente não entende porque está com SOP. Inclusive, tem um tipo de SOP, da síndrome dos ovários policísticos, que é causada durante o uso da pílula, né? Então, certamente tem alguém aqui que estava usando o anticoncepcional há 5, 8, 10 anos e o médico falou: acho que você está com SOP, tem um cisto nos ovários, e de repente você para de usar a pílula, passa um tempo, vai lá, faz o exame e não tem mais nada, tá? Então, existe a normal, né? A SOP normal, que mesmo parando de tomar anticoncepcional, você vai estar com ela, porque é uma doença inflamatória. E é esse também causado, sobretudo, pelo uso contínuo dos contraceptivos artificiais, tá? Diminuição da libido é assim a campeã, né? É o que toda mulher que usa anticoncepcional por mais de 5 anos vai ter, tá? E é algo que é muito ruim para o seu matrimônio, para o seu casamento, porque acaba totalmente com o desejo da mulher. Então a gente junta isso. Quer falar? Claro. Ah, Rapidinho. só um momento, gente. Sonda assim, pessoal. Ah, Deixa a live. Manda o pessoal ir pro Instagram. Que eu tô mandando o pessoal ir pro Instagram. tá bom. Já bateu 100. Não entra mais que 150. 100, né? Opa, Ah, esse é então tá. privilegiado. O Renato falou que aqui só cabem 100 pessoas, então acho que eu vou ter que deixar a live aberta, mas o pessoal da live vai perder o compartilhamento de tela, ó. Não, não vai ter jeito. Só cabem 100 pessoas aqui no Zoom, tá? Então, veja, diminuição da libido. Gente, a gente pega a diminuição da libido com um matrimônio de 10, 15 anos, em que ambos já passaram por muita dificuldade juntos, né? Já engordaram, os filhos já cresceram, alguns casais se separaram, voltaram, sei lá, algumas o marido bebe, outras o marido é grosso, às vezes você também não é uma pessoa fácil. A gente pega esse matrimônio desgastado pelo tempo, em que você nunca investiu no seu matrimônio, né? Assim, nunca olhou para ele e falou: caramba, eu preciso colocar amor aqui, né? Para que esse matrimônio, eu preciso regar essa planta, esse matrimônio, esse casamento para que ele cresça. Aí você pega esse matrimônio fatigado,
cansado, né? Cheio de mágoas do passado, e óbvio que a gente precisa curar disso também, né? A gente precisa cuidar disso para curar essas feridas, mas a gente pega isso e junta com a falta de libido, com a secura vaginal, com aquela mulher que vive fugindo do marido, né? Tipo, vai dormir mais cedo para o marido ir mais tarde, para quando ele for, você já tá dormindo, para ele não te atacar e não sei o quê. Isso destrói um casamento, né? O marido fica desestimulado, porque assim, é natural que os homens, o funcionamento sexual, a libido, o ato conjugal para o homem é de uma maneira, para a mulher é de outra maneira, né? Mas é verdade que o homem que percebe que a mulher dele não está com libido, não está com desejo, não está com apetite sexual, ele vai ficando entristecido, né, magoado. Não vai ser bom um ato também para aquele homem. E eu ouço muito, ontem mesmo, foi ontem, ontem não, anteontem, eu ouvi uma aluna, ela falou assim, Nai, olha, não tá fácil, né, fazer o método, respeitar o medo de engravidar, achar que eu tô grávida a qualquer momento, não tá fácil. Mas existe algo que mudou muito, o meu relacionamento com meu marido. Agora eu sinto vontade, né? E vale a pena, né? Devolver de volta para a mulher o apetite sexual, fazer com que você sinta vontade de dar um beijo no seu marido, de abraçar, né, de namorar, isso tem muito valor para o matrimônio. Óbvio que não é tudo, né? Mas tem um valor assim incomensurável. A gente volta ao tempo do namoro, sabe? Assim, aquela chama acende de novo. E isso é muito bom. Não vai ser assim todo dia, não, mas vez ou outra o casal casado precisa sentir isso. Para alimentar mesmo esse matrimônio que hoje é maior do que o namoro, né? Então, porque hoje você tem algo maior, mais sólido, mais denso, a graça de Deus está sobre vocês, é isso que a gente adquire no matrimônio, né? Quando a gente contrai o sacramento, a gente adquire essa graça. Deus derrama uma graça especial sobre qualquer um que recebe um sacramento, né? Então, no sacramento do batismo, a gente recebe uma graça especial, na primeira comunhão, na crisma, não, não, não. E também no matrimônio. E aqui no matrimônio, a gente recebe uma graça muito especial, que é uma graça para a gente viver a nossa vocação e sermos co-criadores com Deus, entende? Então, assim, cuidar dessas partes, você está cuidando do seu matrimônio, tá? Você está zelando pela sua vocação, aquilo de mais precioso que você tem que cumprir essa missão aqui na Terra, tá bom? Porque você ainda usa os contraceptivos que te adoecem. Claramente, o preço que você paga por usar o anticoncepcional como um método contraceptivo é um preço muito alto, sem dúvida nenhuma. Ninguém em sã consciência vai querer usar uma medicação que te faz tão mal, né? Se você tem esse conhecimento, você não vai querer usar algo que te faz tão mal, tendo consciência disso. Certamente, quando você passa a ouvir tudo isso, e isso eu só falei agora dos malefícios do corpo, dos males físicos, que talvez você possa até abrir mão. Né? Talvez tem pessoas que não querem pagar o preço, mas daqui a pouco, agora, né, nós vamos entrar nos malefícios espirituais, né? E nós vamos ver esse vídeo aqui de 1 minuto e alguma coisa, tá, gente? Muito, muito rapidinho. Vamos pular o anúncio. Ó, preste atenção. Nossa, é muito grande. Gente, estava abaixo. Vou aumentar, perdão. Vamos lá. Anticoncepcionais, que seriam pílulas, preservativos, DIU, laqueadura, vasectomia, qualquer coisa que artificialmente
todos, principalmente a pílula anticoncepcional e o DIU, são todos eles abortivos. Não deve ser a aplicação. Pronto. Todas ouviram, né? Tava baixo, mas eu recebi o aviso e vi. Padre Leonardo, isso mesmo, Josi. Padre Leonardo é alguém assim extraordinário, né? É impressionante como ele é direto, né? Tanto ele quanto Padre Paulo Ricardo, que a gente ama demais, que eu também amo muito, e eles são assim incisivos, né? É praticamente cirúrgico, né? O que eles falam assim, vai lá na alma de uma maneira assim bem direta. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para minha. Peraí, gente, calma aí. Pronto, foi. Os métodos contraceptivos são moralmente inadmissíveis a um casal católico, pois tornam impossível a procriação. Catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho aqui, ó, tá? Esse amarelinho aqui, no ponto 2370, parágrafo 2370. Se vocês abrirem lá, procurarem nesse parágrafo, ó, vocês até vão ver que o meu tá todo marcadinho. Ali vocês vão achar tudo, tá? Esse parágrafo aqui fala sobre castidade, né? E a fecundidade dentro do matrimônio, tá? Então, aqui, se vocês lerem dois, três pontos aqui dessa parte do Catecismo 2370, vocês vão achar ali tudo o que a igreja fala, né? Sobre a contracepção, tá? Então, como o Padre Leonardo nos mostrou aqui muito claramente, incisivamente e resumidamente, os contraceptivos são moralmente inadmissíveis a um casal, porque tornam impossível a procriação, né? Ele impede a vivência integral do santo matrimônio, e também dão abertura e possibilidade aos abortos ocultos. Os filhos são dons de Deus, concedidos a alguns casais. Catecismo 2366 e no de baixo 2367. Então veja, os filhos são dons de Deus, concedidos a alguns casais. Não é a todos os casais que os filhos são concedidos, né? Amor, pega a minha Bíblia aí, por favor. Por favor, coloque no mudo. Deixa eu colocar aqui, gente, senão vai Ô, atrapalhando. Peraí. É que quem vai entrando depois, eu não consigo colocar no mudo. Pronto, acho que agora não vai entrar ninguém, que o Zoom já encheu. Apresentar. Voltamos. Ó, então os filhos são dons de Deus. Gente, o que é um dom? Né? É uma graça que Deus nos dá, um dom especial. Para cada um de nós, Deus dá um dom diferente. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Um tem o dom da palavra. Padre Wagner ali a gente viu, né? Ele tem o dom de falar claramente, de converter, de esclarecer. Outros não vão falar tão bem, mas vão cantar lindamente. Quando a gente vê uma pessoa tocando um instrumento, sei lá, um pianista. Você fala, nossa, aquilo ali é dom. Se eu estudasse tanto quanto ele, certamente eu não ia tocar tão bem. Por quê? Porque Deus deu um dom especial ali para ele. Mesma coisa o dom do canto, da voz, da música, aquela pessoa ali
que abre a voz e se fala, nossa, que voz esplêndida, né? Nem se eu ensaiasse 10 anos, a minha voz ia ser igual a dela. Por quê? Porque Deus deu um dom, ok? Entendeu? Dom é algo especial que Deus dá um dom para um, outro dom para outro, né? E vários dons ali, o Espírito Santo vai distribuindo. Então, os nossos filhos são dons que Deus nos deu. Olha que coisa grande. A gente acha que é assim, né? Casei, tenho filho. Não precisa que Deus me dê o dom, eu vou ter. Não, Deus dá o dom, tá? A alguns casais Deus dá o dom, a outros casais Deus não dá o dom de ter filhos biológicos, mas a todo casal, a todo homem e mulher que se unem em matrimônio, eles têm o dom da maternidade e da paternidade. A diferença é que alguns vão viver esse dom biologicamente, vão gerar no corpo filhos para Deus e outros vão viver a maternidade e a paternidade espiritual, seja através de uma adoção, seja através de um trabalho missionário dentro da igreja ou na rua, seja no cuidado com os pobres, no orfanato, com os idosos, numa catequese. A cada um, Deus vai dar essa graça de viver o dom da maternidade e da paternidade, tá? Então, se você tem filhos, faça essa comparação que eu fiz, né? E perceba, os seus filhos são dons de Deus que foram concedidos a você. Ele, a pessoa dele, a criança, aquilo é um dom. Ele é um dom, aquela alma é um dom de Deus que foi concedido ao casal para que juntos você possa gerar, junto com seu marido, cuidar, criar e educar. Para quê? Para que um dia essa alma retorne, habite o céu, né? Para que ela volte para o seu Criador, que é Deus. Essa é a finalidade da vida matrimonial e deve seguir dois princípios: o unitivo e o procriativo. Veja, gente, vou parar até um pouquinho aqui para botar todo mundo no mudo e para vocês entenderem melhor. Ó, o unitivo e o procriativo. O que que é isso, Nayara? Nós nos casamos, gente, para que eu me caso? Para ser feliz, para viver na Alice no País das Maravilhas, né? Para viver um conto de fadas. Todo mundo que está aqui já tem mais que 15 anos e já sabe que isso não é verdade. Talvez quando a gente tenha 12, 13, a gente pense ainda assim que vai vir um príncipe no cavalo branco. Mas não é a realidade de vocês. Então, às vezes, a gente olha para o nosso matrimônio e vê tanta dificuldade no dia a dia, seja no financeiro, seja na convivência matrimonial ali, um pensa A, outro pensa B, o outro fala alto, o outro grita, o outro é mais grosso, não sei. Você já sabe que não foi para viver com o príncipe do cavalo branco. Mas para que que a gente se casa? Qual é a finalidade do casamento? Por que que Deus criou Adão e Eva depois? Por que que Deus colocou em Adão o anseio por Eva, né? Vocês sabem que tudo vem de Deus, né? Hoje a gente tem o mal, mas antes ainda não. Então, Deus criou o homem, né? E já em Adão ele colocou o desejo por Eva, mas ele quis que Adão quisesse. Aquele desejo estava lá e Adão quis. Ele pediu: Senhor, tu criastes tudo, esses animais, as plantas, tudo é tão belo, mas falta algo, né? Não tem ninguém assim, não tem uma companheira assim, igual a mim, tipo eu, né? Assim, imaginei que Adão devia ficar pensando, olhando aqueles animais, falando: com quem que eu vou conversar? Né? Quem vai cuidar de mim e eu para cuidar de alguém? E aí Deus deita Adão no sono profundo e cria Eva a partir de Adão. Gente, ali Deus infundiu o matrimônio. Ali, Adão e Eva, homem e mulher. E aí o que que Deus falou? Ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. Procriem. Ali Deus criou o santo matrimônio. Ali. Não posso fugir muito disso, dessa obra de criação.
Deus criou Adão e Eva, por quê? Porque Adão estava sentindo falta de alguém, de uma companheira. E Adão olha e fala, né? Agora sim, Senhor, osso dos meus ossos, né? Carne de minha carne. E Adão olha para Eva assim, com aquele desejo de completude. Agora ele ficou completo. Ele tem alguém para amar, para beijar, para abraçar, para conversar, para cuidar, para ser cuidado. Tudo isso que a gente vive. Ali foi criado o matrimônio cristão. Esse que a gente deve defender e seguir a vontade de Deus até hoje. Porque, gente, olha só, tudo pode acontecer. A ciência pode progredir, tudo pode acontecer. Tudo. Mas aquilo que Deus criou é soberano e imutável, né? Ninguém vai poder mudar isso. Homem e mulher existem, eles foram feitos um para o outro, para que se unam em matrimônio, para que se ajudem, se casem, tenham filho. O povo pode inventar LGBTQIYZ+, todas as coisas que não vai mudar. Eu não tenho nem medo dessas ideologias, tá, gente? Porque eu crio meus filhos para Deus. E eu acredito, na verdade, que Deus criou. Pode vir tudo quanto é tipo de ideologia, mas aquilo que Deus criou desde o princípio não se perderá, porque está na nossa alma. Aquilo está assim, ó, cravado em nós, é marcado, né? Em nós as ideologias vêm para destruir um monte de gente, mas não a nós, filhos de Deus. Não a nós. Por isso que a gente tem que fortalecer a nossa vontade, o nosso vínculo matrimonial, tá? Então veja, o seu e o meu matrimônio existem não para você ser feliz, nem para você viver no mundo da maravilha, nem para você viver feliz para sempre, porque você já viu que você não vai viver feliz para sempre, porque a vida aqui é de momentos felizes e momentos de luta, não é isso? Um dia feliz, outro de guerra. Um dia tá tudo maravilhoso, outro dia tem alguém doente, outro dia alguém morre e a vida é assim. Outro dia sobrevém a dificuldade, né? Depois vem o sol. Vem a luz, vem a alegria, vem a festa e por aí vai. É sempre esse ciclo. Então, afinal, para que eu me casei, né? Qual é a finalidade? Você e eu, nós nos casamos para viver essas duas finalidades aqui, ó. Para nos unirmos ao nosso cônjuge. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu, né? Para nos unirmos mesmo, assim como Adão e Eva, nesse primeiro momento que Adão fala, osso dos meus ossos, carne de minha carne, né? Nessa união física, corporal, tá? A união de que começa lá no namoro. Eu gosto de estar com o outro, eu gosto de abraçar, eu gosto de cuidar dele, o homem gosta de proteger a mulher, né, de ser ali o porto seguro, o guia, o cabeça, aquele que protege, aquele que pensa, aquele que provê financeiramente para a família, aquele que paga a conta, tudo isso, tá? Então, se unir mesmo assim, o homem com a sua masculinidade e a mulher com a feminilidade. Essa união, né? Pensa lá quando vocês namoravam. É bom a gente fazer esse retorno, né? Pensa lá quando você namorava, né? Volta lá, né? Não sei se tem alguém aqui que ainda não é casado, deve ter. Mas se você ainda não é casado, pensa aí no amor do seu namoro. O quanto que você gostava de ficar junto, de abraçar, de estar perto, de conversar, de beijar. Não era muito bom? Muito bom. Né? Não eram momentos assim muito gostosos de viver? Então, esse é o primeiro chamamento, sinal de que de fato, né, você ama aquela pessoa ali, gosta de estar perto dela, para depois dizer um sim para sempre, né, aqui nessa terra. Dessa união, desse desejo, né, esse desejo vai levar ao matrimônio. E ali no matrimônio vocês consumam essa união física mesmo, com o ato conjugal, tá? Tem alguém com áudio ligado. O Zoom é chato por causa disso. Gente, por favor, desliguem o áudio, senão toda hora eu tenho que parar. Então, dessa união física mesmo, corpo com corpo, né, o desejo sexual unitivo, né, a união, o cuidado, o amor gera uma união física. Dessa união física, existe uma consequência natural, que é a procriação. Tá? Então, veja, aqui a gente entra muito no que nos ensina a teologia do corpo. A partir de uma união física,
a gente tem a consequência natural da procriação. Então, a gente vem aqui, ó. Primeiro ponto, unitivo. Segundo ponto, procriativo, tá? Onde o segundo é consequência natural do primeiro, ok? Eu sei que hoje, pensa lá em Adão e Eva. Adão e Eva se uniram, né? Ali naquele mesmo momento, Adão amou Eva, Eva amou Adão. Então ali eles conheceram. Gente, por favor, desliguem o microfone. Tá dando microfonia. Então veja, da primeira união, do unitivo, vem o procriativo. Adão e Eva, quando se amaram, o ato conjugal aconteceu de maneira natural e naturalmente vieram os filhos. Entende? Você acha que Adão e Eva achavam que não era normal vir os filhos? Não. Eles aceitavam os filhos normalmente. Por quê? Porque eles viam ali a pureza daquilo que Deus criou. A união física gera a procriação, tá? O amor conjugal, o amor matrimonial, tende naturalmente a ser fecundo, tende a uma fecundidade. Então, veja, para que eu me casei? Para que você se casou? Para se unir ao seu esposo, fazer bem a ele, levar a alma dele para o céu, fazer companhia a ele aqui nessa vida, cozinhar, cuidar da casa, isso aí. Esse cuidado com a pessoa do outro, fazer do outro uma vida melhor. Esse é o unitivo, tá? A partir dessa união, né, desse convívio, dessa união física, a gente cumpre a segunda finalidade. Então, eu me caso para fazer bem ao outro e para procriar, para que juntos possamos procriar mesmo, né? Eu gosto de trazer essa palavra, ela é mais pesada, fica uma coisa quase que meio animalesca, mas não é, né? E de ser de fecundo, encher a terra e submeter, né? Que nós possamos ser fecundos, né? A geração de vida é um dom sobrenatural dado aos casais, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. A queria ver se no próximo slide falava sobre isso. A maternidade é um dom de Deus. É uma graça dada por Deus aos cônjuges para que, junto com ele, possam participar da criação. Ou seja, serem co-criadores com Deus, com o Senhor. Então, volta aqui que eu quero parar mais tempo aqui, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Estamos no 5. Ó, aqui mesmo. Então, veja, essa parte que fala da cocriação é o que deve mais chamar a atenção aos nossos olhos. Gente, preste atenção aqui. Veja, Deus nos chama, Deus nos dá a graça da maternidade, a graça da paternidade, para que junto com Deus possamos ser co-criadores. Sabe o que a gente faz? Vou até tirar aqui a tela para eu olhar vocês. Sabe o que a gente faz com essa graça que Deus nos dá, com esse dom? A gente joga no lixo. A gente enterra o talento, né? A gente massacra ele, a gente desperdiça, a gente nega, tá? A maternidade é um dom. Quando Deus nos chama ao matrimônio e nos chama à fecundidade, a gerar a vida com Ele, a concebermos um filho que Deus sonhou, isso é muito grande. Isto é sobrenatural. A gente deveria ser assim, ó. Estou precisando não ter filhos. Nayara, eu preciso espaçar uma gestação por 1 ano, por 2 anos, mas o meu coração está apertado. Porque eu preciso, mas no fundo eu não queria, né? Deveria ser assim, eu sei que não é, mas a gente precisa abrir a nossa mente e pensar que os filhos são dons, são graças que Deus nos dá. Quando eu recebo um filho, não sou eu que estou criando aquela alma, eu apenas estou recebendo uma alma que Deus criou. Você precisa olhar para o seu filho ou para os filhos, né? Que Deus envia a esse mundo, para as crianças, para as mulheres grávidas, como ali habita algo sublime.
Deus criou aquela vida, Deus criou aquela alma, assim como criou eu e você, com amor, para que cada um completasse o seu lugar aqui nessa terra, mas não só nessa terra, muito mais ainda no céu, porque o céu é eterno. Então, quando eu aceito um filho, quando eu gero uma vida, não sou eu que estou gerando, é Deus. Eu sou co-criador, eu trabalho junto com o Criador. Olha que missão grande. Poder falar assim, Senhor, né? Pode trabalhar em mim. Eu aceito. Eu aceito receber os teus dons. Eu aceito receber uma vida. Eu aceito receber os filhos, Senhor, que tu sonhar para mim. Mesmo que isso me custe muito, mesmo que seja difícil, mesmo que eu ache que eu não vou aguentar, Senhor, eu aceito. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui precisam espaçar. Eu não quero espantar vocês. Eu quero que vocês alarguem o coração de vocês. Por quê? Porque o contrário do que eu estou falando, vocês ouvem em qualquer esquina. É ou não é? Vai ter filho? Pra quê? Você é louca, né? Vai casar? Ah, não tenha filho agora, não. Vai ter filho depois. Aproveita bastante o casamento primeiro. As pessoas só dão conselhos errados. As pessoas veem filho como o quê? Um peso, gasto financeiro, né? Filho virou dinheiro agora, né? Porque óbvio que a cada filho eu gasto mais. Isso é uma verdade, tá, gente? Não vou mentir, não. A cada filho, o plano de saúde aumenta, é mais fralda, é mais comida, é muito mais roupa para lavar, é muito mais sujeira na casa, tudo isso. Mas filho não é dinheiro. Filho é uma alma criada por Deus, uma alma pura ali, né? Que depois do batismo fica sem pecado. E que Deus, que te deu uma graça especial no teu matrimônio, pode te dar todas as graças para criar esse filho. É ou não é verdade que. Não sei se tem alguém aqui nessa condição. Se tiver, põe no chat. Deixa eu falar primeiro a condição, né? Eu não sei se tem alguém aqui que teve algum filho em algum momento indesejado, inoportuno, que você achava que, poxa, né, não queria engravidar, estava fazendo método para não engravidar, mas acabei engravidando. Porque você achava que não ia dar conta, ou porque você achava que o dinheiro não ia dar, ou porque você achava que a situação ia ficar muito ruim. E depois que esse filho nasceu, Deus providenciou o necessário através do seu trabalho, do trabalho do seu marido, para que tudo se organizasse. E que o dinheiro deu, e que o tempo deu, e de que sua casa ficou mais feliz com aquela criança que nasceu. Conta pra mim, tem alguém que já experienciou isso ou ainda não, né? Porque se não tiver, a gente vai ter um monte. Ah lá, já apareceu a Vanessa, né? Sempre isso acontece. Você acha que o seu mundo vai desabar quando você descobre que está grávida? Ai, não vou dar conta. Como que vai ser? Eu não vou poder mais trabalhar fora. Eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo. E aí a criança nasce e acontece uma graça especial. De repente, aquela promoção que seu marido queria, que ele ia ganhar tantos reais a mais, saiu. De repente, alguém passou em concurso. De repente, o marido arrumou dois empregos. Se vocês de fato se abrirem à vontade de Deus, a gente vai tocando essas coisas, né? A cada filho que nasce, a cada sim que eu dou para Deus, não é parece que a graça vai descendo mais, a graça vai te tocando mais mesmo. Primeiro, porque você deixa de estar em pecado grave. Segundo, porque você está cumprindo a vontade de Deus, né? Então, veja, não somos nós, gente, que escolhemos quando engravidar e de quem engravidar, é Deus. Vocês precisam ter isso fincado no coração de vocês. Eu já contei isso trocentas vezes aqui, né? O quanto eu engravidei super rápido dos meus três primeiros filhos. Eu, Nayara, engravidei na lua de mel, engravidei do segundo rápido, engravidei do terceiro na primeira tentativa, demorei para engravidar do quarto 7 meses pela primeira vez. Aí eu falei, sabe, é exatamente o que eu pregava que os filhos não são minha vontade. Se eles vieram rápido, é porque Deus já os tinha ali para nascer exatamente naquele ano, naquele dia. Mas depois do quarto, veja, eu fiquei 7 meses tentando engravidar. Engravidei, fiquei grávida por 8 semanas e devolvi aquele bebê para o céu, né? Então,
Aqui ficou ainda, eu já tinha isso totalmente claro, mas eu só concretizei o que Deus já tinha me falado ao coração. Olha, Nayara, os teus filhos são projetos meus e eles virão quando eu quiser, porque foram os filhos que eu sonhei. E aí, quando a gente experiencia isso, eu sei que talvez você que ainda não passou por isso, acha que você vai engravidar todo ano fazendo o método natural, né? As pessoas falam isso, ah, esse método aí não funciona. Mas não é só sobre método, gente. Nem comecei a falar do método ainda, percebe? É sobre algo muito maior, que é a nossa vocação, que é aquilo que Deus sonhou para nós. É o nosso matrimônio. É o que Deus tem para nós, do jeito que a nossa família é. É, tem um filme que eu indico aqui, né? De vez em quando, eu acho que é o A Felicidade Não Se Compra. Eu sempre tinha na Brasil Paralelo ele. E que ele no final acontece o filme todo, e aí no finalzinho do filme a gente vê que mostra no final do filme, se puderem vejam, a felicidade não se compra. No final do filme mostra como seria a vida de cada uma daquelas pessoas se uma delas não tivesse nascido. Gente, aí você fala assim, nossa, se uma pessoa não tivesse nascido, a fulana ia ficar para titia, aquelas crianças não iam existir, a vovó que quem cuidou foi o genro e os netos, ela ia morrer sozinha porque ela não ia ter genro. Te passa um filme assim e aí a gente lembra de Padre Pio. Não sei quem conhece aqui aquela história do Padre Pio, né? Eu não vou saber contar, tem tempo que eu não a escuto, né? Mas eu já li. Mas eu vou contar mesmo assim que Padre Pio foi confessar uma mulher foi se confessar, ó, ela conhece, né? E aí, ali, no momento da confissão, Deus mostra para ele, né? Ali a cátedra de Pedro, né? O Papa e tudo que teria acontecido. E o Padre Pio mostra para aquela mulher que aquele filho que ela abortou ia ser o Papa, né? Aquele filho que ela abortou ia ser o Papa, né? Olha lá, as meninas colocando. Essa história, ela toca assim o nosso. Ah, Nayara, mas eu não vou ter um filho papa, não. Não sei. Você também não sabe. E mesmo que não seja o papa, não precisa ser papa para ser santo. Pensa aí, né? Assim, pensa no teu marido. Pensa a tua vida sem o teu marido. Né? Por mais problemas que às vezes você tem com ele, pensa a sua vida sem ele. Pensa sem ele e os seus filhos, porque você não teria esses filhos se você não tivesse se casado com esse marido. Não teria esses filhos, tá? Pensa a sua vida sem o teu marido, sem esses filhos. Como você estaria hoje? Assim a gente faz quando a gente nega os filhos para Deus. A gente evita e impede que certas almas venham cumprir a sua missão aqui nessa terra e ainda mais habitar o céu depois. Entende? Vou compartilhar, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó. As meninas colocaram. Eu tinha 2 meses de empresa quando descobri e saí dela para cuidar da minha bebê de 6 meses. Isso aí. Eu chorei tanto e hoje ele é a minha melhor companhia, Clícia. Isso aí, não é? A gente chorar, gente, sentir medo, assim, isso é normal, tá? É normal. A gente não pode rejeitar a criança, né? Maldizer, agora chorar, sentir medo, isso é normal. Sim, exatamente. Todo medo foi surpreendido pelas graças de Deus e hoje nem parece que eu tive medo. Obrigada, Vanessa. Ótimo comentário. No meu caso, tenho um filho, e em relação em ter outro, e mais o lado financeiro e rede de apoio de não tem, que não tem. Entendo, entendo total. A Stephanie não uso remédio para evitar, mas no período fértil uso camisinha. Quero aprender mais sobre o assunto. Uma amiga me falou sobre esse método há 3 anos atrás. Faço dessa forma, mas queria eliminar. Vamos eliminar, Stephanie. É super possível, viu? Super possível. Vamos lá, continuar aqui.
A nossa. Ó, gente, vocês são privilegiadas, hein? Temos 90 pessoas na live do Instagram. Pessoal do Instagram, ó, vocês não entraram no. Nós estamos lá no Zoom, né? Com compartilhamento, mas aqui vocês conseguem ouvir também. Vamos lá. Mulher, por que temes em ser mãe? Um aspecto particular da responsabilidade conjugal diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar o nascimento dos seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Anotem isso aí, gente. Catecismo número 2368. Sabe por quê? Eu não sei se vocês já estão nesse meio, mas às vezes você vai falar para alguém que se acha superior a você, que vai fazer os métodos naturais porque precisa espaçar, e a pessoa pode falar que não é correto. Então, aqui, né, nós temos a prova no catecismo de que se o casal precisa espaçar as gestações por razões justas, né? Se precisa espaçar o nascimento dos filhos, dar um espaço entre um filho e outro, eles precisam verificar se o desejo desse espaçamento não vem do egoísmo, tá? O que que é egoísmo, Nayara? Egoísmo é tudo aquilo que eu penso só em mim. Ah, então, Nay, eu não posso ter filho, sabe por quê? Ah, eu tô cansada. Nossa, eu vou ficar acordando de noite mais uma vez, né? Só coisas pequenas que cabe somente a mim. Agora, não, Nayara, qual é o correto? O correto é que você consiga ter um bom padre, um bom diretor espiritual. Se não tem, faça você e seu marido mesmo um exame de consciência. Bom, Nayara, o meu marido, ele não é muito católico. E ele não quer ter outro filho agora. Na verdade, ele não quer ter nunca mais. Eu que estou falando agora. Ele não quer ter nunca mais. Mas eu sei que nunca mais é muito, então eu vou falar só por enquanto. Isso é uma razão justa, Nai, para eu espaçar? Sim, é. Você precisa respeitar o seu marido. Ele ainda não é convertido, ele não tem a sua visão, e se ele não quer ter outro filho no momento, vocês precisam espaçar. Você precisa fazer isso, respeitar a vontade dele, rezar muito, aprender o método para espaçar e rezar pela conversão, para que tão logo, né, Deus dê a graça que esse marido se abra à vida. Ai, Nay, eu tô com depressão, baby blues pós-parto, problemas financeiros gravíssimos, não temos nem casa direito, estamos passando muita dificuldade financeira. Podemos espaçar? Sim, podem, tá? O motivo que é para um não é para outro. Aí a gente entra que eu falei lá no início da live, tá? Não é para você olhar os outros, é para você olhar você. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma amiga aqui do Instagram, que é a Gisele, mãe dos 13, que o fato de ter dificuldade financeira nunca foi para ela motivo de espaçamento. Nunca. Ela sempre teve dificuldade financeira, mas aquilo nunca foi um motivo de espaçar para ela. Não foi para ela. Pode não ser para você ou pode ser para você. Então, você sempre tem que aprender a avaliar as suas questões, tá? Então, sim, por razões justas, nós podemos espaçar o nascimento dos filhos. A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade, baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Catecismo da Igreja Católica, número 2370. Catecismo da Igreja Católica, número 2370, tá? O que é isso aqui, Nai? Isso aqui nos diz que os casais que precisam espaçar as gestações devem recorrer à continência. Essa semana, uma menina me perguntou na caixinha, eu acho, ou em algum outro lugar, se ela quisesse, né, evitar as gestações, se ela deveria fazer abstinência, sim,
tá? Se você quer fazer o método natural para agradar a Deus através do seu matrimônio, ó, tá bem aqui, bem na primeira oração dessa frase, né? A continência periódica, ou seja, manter a continência por períodos. Então, no período do ciclo em que a mulher está fértil, o casal deve manter a continência, se assim ele quer espaçar, que é a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade que regulam o nascimento dos filhos, baseados na autoobservação da mulher, ou seja, naquela mulher que se observa e que consegue recorrer aos períodos infecundos, tá, para o ato conjugal. Ou seja, gente, se você está aqui nessa imersão, nesta aula, para fazer os métodos naturais, para agradar a Deus, para viver um casamento ali santo, sem pecado grave, sem ofender a Deus, você deve fazer a continência nos períodos férteis. Igual a nossa colega aí que falou que usa o preservativo no período fértil. Tá correto? Não tá. Precisa se abster no período fértil, né? E aí, mais uma vez, avaliar a condição matrimonial dela, tá? Mas, Nai, eu não consigo, meu marido não entende. Gente, em vários momentos da vida, a gente precisa viver a continência. Na doença, no problema de coluna, num pós-parto são 40 dias. Então, se não consegue viver a continência e não quer ter filho, vai fazer o quê? Vai pecar? Não, não. Então, se o marido ou a mulher não está disposto a viver aqueles 7, 8, 9 dias de abstinência no período fértil, o que esse casal vai conseguir? Cadê a virtude em controlar o próprio desejo? Cadê a virtude em conseguir controlar a própria vontade? É preciso ter. Se não quero viver, então preciso estar aberto à vida. Se o casal acha que não cabe viver abstinência porque casaram para ter relação, então estejam abertos à vida. Ou uma coisa ou outra. A A continência, a abstinência sexual nos períodos férteis, né, para espaçar as gestações, é preciso ser feita com maturidade, com graça e como uma oferta de sacrifício. Então, eu oferto a Deus aquele sacrifício, não ter relação todos os dias que eu quero. Por quê? Porque eu preciso, o meu casamento, o meu marido, eu e meu marido precisamos espaçar por um tempo. Não é para o resto da vida, entende, gente? Isso é muito diferente. Não é espaçar a vida inteira, é por um tempo.